Glória a Deus. 20 jovens. Amém. O desafio é grande, amados. Não é pouca fé não, é porque o desafio é grande. E contra outra partida, o jantar das mulheres, assim, a pastora falou que pode pagar até com Pix. Só não pode pagar com cheque Maranata. Em breve voltará. Aí não pode, entendeu? Ou no cash ou no Pix. Amém, amados? Glória a Deus, é um prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor. É com o coração transbordando de alegria em ver a igreja alegre, a igreja que nos recebe com toda graça e todo amor. Eu queria, amados, nessa noite ministrar a palavra do Senhor sobre crentes natural ou crentes espiritual, porque a gente tem visto uns crentes aí tão natural, mas tão natural, que a água fria corre dele, de tão natural que ele é. E nós vamos ver dois personagens na Bíblia, dois homens de Deus, que fizeram a diferença nos seus pontos de vista. Queria convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias. Deixa eu ver o óculos aí, por favor. Segundo de Reis, capítulo 6. Eu fiquei tão emocionado que eu esqueci até os óculos. Aleluia. Glória a Deus. Segundo de Reis, capítulo 6, versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor: E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? No versículo 16, e ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carro de fogo em redor de Eliseu. Amados, essa palavra, ela é tremenda. Essa palavra, ela nos mostra o mundo natural e o mundo espiritual. Geazi, um homem que nós vamos ainda falar um pouco desse homem, da sua naturalidade, e nós vamos entender como existe crente no nosso meio natural. E é algo interessante, porque Geazi, ele só via aquilo que estava à sua vista, ele só contemplava aquilo que ele poderia ver. Mas Eliseu, um homem cheio de Deus, ele via as coisas além, ele via o mundo espiritual. E muitas vezes nós nos deparamos com uma situação difícil ao nosso favor e esquecemos que temos um Deus grande e poderoso para nos guardar e nos livrar. Quando nós nos deparamos com a situação, a primeira coisa que nós pensamos é no fracasso, é que não vai dar certo, é que isto é grande demais para mim, e eu não posso, eu não consigo. Mas quando nós olhamos pelos olhos espirituais e começamos a buscar a onipresença de Deus, entendemos que Ele está no nosso lado, nos guardando, nos livrando. Nós não podemos ver com os olhos naturais, mas quando nós invocamos aquele que é poderoso, que está do nosso lado e diante de nós coloca um exército para nos guardar.
porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O que está no mundo já derrotado, o que está no mundo já perdedor, o que está no mundo já foi a sua glória, não existe mais nada sobre ele, ele não pode ir contra a sua vida, a não ser se você der legalidade. Mas se você não der legalidade, ele pode tentar tudo sobre a sua vida. E muitas vezes nós ficamos assim: eu vou fazer um negócio que vai dar certo. Aí chega um e diz assim: mas olha, não diz para ninguém, porque vão botar olho grande, porque vão ter inveja de vocês. Ei, deixa eu te dizer, que quando Deus coloca algo no teu coração, é porque no coração dele já está concretizado, e pode se levantar olho gordo, olho magro, olho inchado, olho preto, olho vermelho, que não vai tirar a tua bênção. A bênção foi Deus que te deu, não existe ninguém que tire aquilo que o poderoso deu, não existe. Pare com crendice. Deus, ele é poderoso para nos dar infinitamente mais. A naturalidade que nós olhamos, acabamos perdendo a espiritualidade que Deus nos deu. Andar sobre fé, acreditar naquilo que Deus posicionou sobre os nossos corações. Entendemos que ele, quando sai de manhã, creio eu, para fazer a sua matina de orar, de buscar a presença de Deus, e quando ele se depara com aquele grande exército rodeando tudo aquela cidade, ele diz: cara, agora a gente vai morrer, acabou, vou chamar aqui o Bambambam aqui, para ele dar um jeito, sabe? E Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse Senhor, abre os olhos desse natural, mostra a ele quem está conosco, mostra a tua grandeza. Sabe, amados, a grandeza de Deus, ela é muito grande sobre as nossas vidas. A gente depara que esse Geazi, quando Elias diz para ele, em 2 Reis 4:31, e diz assim: e Geazi passou deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve vidas. O que acontece? Eliseu sempre passava pela casa da sulamita, e aquela mulher olhava assim e dizia assim: eu vejo que esse homem é um tremendo homem de Deus, vou fazer na minha casa uma casa para ele. E ela não pede nada, porque quem não pede nada a Deus, Deus acrescenta na vida, porque faz com amor, porque faz com carinho, porque faz com fidelidade a Deus, não faz pensando em retribuição de Deus. E o homem de Deus diz: olha, no próximo ano tu terás um filho. E ela: Senhor, não estou te pedindo nada, mas no próximo ano tu terás um filho. Em conclusão, esse filho passa mal, tem uma dor de cabeça, e é levado para sua casa, e a sua mãe coloca sobre a cama, e vai atrás do homem de Deus, e o homem de Deus percebe e manda Geazi sobre a casa dele colocar o seu bordão sobre o rosto do menino. Tudo bem que ele fez o que o seu chefe, o seu profeta falou, mas tem coisas que quando o nosso pastor diz assim: vai lá e ora, e a gente vai e ora, mas a gente, quando tem o Espírito Santo de Deus, ele acrescenta algo a mais para que nós possamos ministrar sobre a vida da pessoa. Não era simplesmente chegar e colocar o bordal. O bordal, o que era? Era um pedaço de madeira sobre o rosto do jovem. E depois ele volta e ele diz: Senhor, deu certo não, o garoto continua morto, o garoto não viveu. Aí a palavra continua dizendo para nós que o profeta, ele foi até a casa da mulher,
E ele chegar na casa da mulher, ele sobe ao quarto, e ele vê aquela criança deitada, e ele pega a sua mão e coloca sobre a mão da criança. Ele pega a sua outra mão e coloca sobre a mão da criança. Ele pega o seu rosto e coloca em cima do rosto da criança, e ele deita em cima da criança, e ele diz assim, olha, ele respira e expira, e ele diz, espírito de morte sai, e entra espírito de vida, espírito de morte sai, e entra espírito de vida. Sabe por quê? Só dá vida quem tem vida, só quem pode dar vida é quem tem vida. Crente natural não dá vida, porque já está morto. Crente natural não dá vida. Crente natural arruma problema com tudo e com todos. Crente natural não tem vida para ministrar sobre a vida de ninguém. E está escrito em João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, crente espiritual, dentro de você há um rio de água viva que flui e manda leite. É um rio que vai fazer sobreviver aqueles que estão mortos. É um rio de água viva que flui de dentro de nós. Crentes espirituais, crentes que entendem a presença de Deus, que entendem a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Só pode dar vida quem tem vida. O onipotente, o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que está sobre as nossas vidas. 2 Reis 5:20 diz assim, então Geazi, criado de Eliseu, homem de Deus, disse a si mesmo, eis que o meu Senhor tem poupado este sírio Naamã, não tomando da sua mão as coisas que ele havia trazido. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse texto fala que o homem de Deus, quando ele diz para Naamã, Naamã, vai lá e se mergulha no rio 7 vezes e serás curado. E ele vai ao rio e ele toma aqueles 7 mergulhos, e na hora de entregar alguma coisa para o profeta, ele diz, não, eu não quero nada da tua mão, vai em paz, porque é assim que Deus faz. Mas aí Geazi viu que o homem de Deus não quis nada da mão do homem, foi atrás dele correndo, e ao meio do caminho pede a ele, olha, está tendo um evento lá no seminário, e a gente está precisando de um dinheiro para poder investir na vida dos próximos profetas, pode dar alguma coisa? A mentira de Geazi leva sobre ele algo muito sério, porque aquilo que nós tiramos do reino de Deus, daquilo que nós usurpamos do reino de Deus, não sendo de permissão de Deus, todas essas maldições virão sobre as nossas vidas. Não pense que foi só nesse tempo, nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes eu estava no hospital e via pessoas há anos internadas no hospital, e quando a gente começava a pesquisar a história, eram crentes, pessoas que de alguma forma defraudaram o reino de Deus, ou caluniaram um pastor, ou caluniaram uma pastora, ou fez algo com um profeta de dentro da igreja. Devemos entender que quando Deus diz não recebe, não receba, porque aquilo que Naamã vinha trazendo possivelmente seria do templo de Dagon, do templo dos deuses pagãos, e o homem de Deus vendo aquilo diz, não, leve tudo que você trouxe, inclusive a sua cura. A gente às vezes não entende porque nós encontramos tantos crentes doentes. Não entendemos porque a enfermidade não deixa. Nós não entendemos o que está dentro do coração de um ser humano, ou dentro da sua alma, daquilo que ele pensa, daquilo que ele quer. Mas entendemos que Deus, o todo soberano, Ele sabe. Ele sabe que quando Geazi se encontra com Eliseu e diz, não, eu não saí, eu estava por aí.
E Eliseu diz assim: olha, conforme essa tua mentira, a lepra de Naamã vem sobre a tua vida. Amados, precisamos entender que a naturalidade é uma coisa banal, é uma coisa que não nos dá esperança, não nos dá a alegria e não nos dá presença de Deus. A naturalidade é aquilo que nós vemos. Quer ver uma fé natural, mais natural do que o guaraná natural? É você trabalhar o mês inteiro e dizer assim: eu tenho fé que no dia 5 o meu pagamento está lá. Com certeza ele vai estar. Você trabalhou para que ele estivesse lá. Mas algo sobrenatural é a empresa estar 2 meses sem pagar ninguém e você dizer assim: no próximo mês o meu pagamento vai estar lá. E o seu pagamento está lá. É você mover um sobrenatural, é você acreditar num sobrenatural, é entender que o que Geazi está fazendo é completamente errado da presença de Deus. Aí você diz assim: mas caramba, Geazi andou com Eliseu, são diferentes, um é profeta e o outro é aprendiz. Não, quando eu ando com o pastor Gerson, eu aprendo o que ele faz, eu aprendo a caminhar. Quando uma mulher anda com a pastora, você aprende o que ela está fazendo, você sabe o que ela está fazendo, então você vai fazer no mínimo igual, ou se for mais ousado, fazer diferente. É a ousadia que nos faz diferente de um homem de Deus, é a ousadia. É entender que a presença de Deus nos traz a garantia de tudo. Aleluia. Onisciente, Ele conhece tudo. Deixa eu te dizer, amados, Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele nunca viajou. Deus, Ele nunca preparou uma mala para viagem. Ele nunca tirou a escova de dente dele do lugar para viajar. Mas nesse momento que nós estamos aqui orando, que nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus, nesse mesmo momento, há em outro bairro, uma outra igreja pregando um evangelho, e há no outro país uma igreja pregando o evangelho. Esse Deus presente, Ele está ao mesmo tempo ordenando bênçãos para quem é de bênção. E esse mesmo tempo que Ele está aqui olhando todas essas igrejas, Ele está na boca de fumo. Ele está olhando o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tira o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus, Ele sabe de tudo, amados. A gente não sabe do momento, porque o que eu acabei de falar já virou passado. Mas o presente, a nossa saída lá fora, quando nós sairmos, só Ele é que sabe. Só Ele é que sabe, e só Ele é que tem preparado algo para nós. Nós projetamos alguma coisa, nós pensamos em alguma coisa, mas é Ele que conclui sobre a nossa vida. É esse Deus que nós tanto buscamos, é esse Deus a qual nós tanto edificamos, porque entendemos de onde nós viemos. Nós entendemos, amado. Se você está aqui, é porque você sabe de onde Ele te tirou. Ele conhece o teu passado melhor do que você mesmo. Ele sabe do nosso presente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Geazi, ele foi um homem que não teve o seu ministério aprovado pelas suas ignorâncias naturais. Porque a gente entende que quando Eliseu ele anda com Elias, e Elias diz assim para ele: o Senhor ia tomar Elias. E Eliseu, ele diz assim: ó, Eliseu, fica aqui porque eu vou em Jericó e daqui a pouco eu volto. Não, meu irmão, assim como vive o Senhor, vive,
eu vou contigo, cara, não te deixarei ir. Sabe, a gente tem que se apegar a pessoas que é espiritual. A gente tem que estar perto de pessoas que são espirituais, pessoas que têm conhecimento para nos passar. A gente tem que andar com pessoas mais experientes do que nós, para que nós possamos absorver, porque a vida, ela é uma faculdade, e nós somos testados todos os dias, para que no grande momento, nem que seja 5 minutos, você seja aprovado. Sabe como? Às vezes numa oração, chamou o irmão André para orar pela bandeira. Nesse momento que ele ora, Deus tem algo sobrenatural para ele, para liberar para a igreja. As coisas de Deus, ela tem um momento de Deus, ela não é o nosso momento. Planejamos tantas coisas, mas se for pelo nosso planejar, não vai sair perfeito. Já aconteceu com você dizer assim: olha, domingo que vem a gente vai para a praia. Aí os filhos, todo mundo, vamos para a praia, legal e tal. Aí chove. Ou então teu patrão te chama para trabalhar. É coisa natural nossa. Mas quando as coisas de Deus têm um propósito, ela acontece. O propósito de Deus, amados, ele é verdadeiro na nossa vida. E eu posso te dizer com tanta certeza, de 52 anos atrás, eu escutava minha avó, minha mãe, meus tios dizendo: Jesus está voltando. E eu estou com 52, vou fazer 53, e Jesus ainda não voltou, mas eu tenho certeza que Ele vai voltar. Eu tenho certeza que Ele vai levar a sua igreja. Precisamos ser espirituais para esperar o tempo de Deus sobre a nossa vida. Devemos ser espirituais para entender o mover de Deus sobre a nossa vida. Devemos ser espirituais para que o mover de Deus venha sobre a nossa vida. O esperar é o sobrenatural. O esperar é o acontecer de Deus. O natural é banal, se passa, acaba. Quantas pessoas naturais saíram da igreja porque esperaram algo em tão pouco tempo e não conseguiu. Por outro lado, eu conheço irmãos que estão aqui na igreja há mais tempo do que eu, esperando uma bênção, mas vai chegar. Deus, Ele está te forjando, Deus, Ele está te lapidando, Ele está preparando algo bom para você, porque quando chegar, você vai saber cuidar. Quando chegar, obrigado, minha irmã. Quando chegar, você vai saber cuidar. Acreditar que a presença de Deus, ela é real, acontece no momento que você abre os olhos. Se Deus, ele é tão especial para você, se Ele é tão verdadeiro para você, você tem dado o primeiro lugar a Ele? O primeiro lugar que eu digo é quando você acorda. Como você tem acordado? Como você tem chamado Ele para perto de você? Você é daqueles que acorda, pega o celular e vai para o banheiro? Ou você é daquele que acorda e já coloca o seu joelho no chão, nem que seja por 5 minutos, e diz a Ele: Senhor, guarda o meu dia. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer com a minha esposa, com meus filhos, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas toma o meu dia nas tuas mãos. Deixa eu ir para o trabalho, me traz de volta, e que o Senhor vá comigo. Eu não abro mão da tua presença comigo. Isso é um crente espiritual até o tutano, amado, que pode estar atrasado como for,
não sai de casa antes de falar com Deus. Tem gente que acorda de manhã, fica até com medo de acordar a esposa. Abre a gaveta na ponta do dedo, pega a roupa, sai igual ladrão, só para não acordar a mulher. Amados, eu acordo de manhã e bom dia, mulher, glória a Deus, Deus te abençoe. É assim que eu acordo, amados, já trazendo Deus para perto da gente, já botando Deus no nosso casamento. É dizer para Ele que Ele é precioso para mim, é dizer que eu não vou fazer nada se Ele não tiver. Esse é o Deus, amados, que nós buscamos, sabe? Ele é um Deus vivo do nosso lado, Ele é onipresente, onisciente, Ele está no nosso lado, Ele é poderoso para nos ajudar. Ele é o Deus que está em todo lugar, tomando conta de tudo, vendo tudo. Então, amados, converse com Ele. Quando eu bati com o meu carro, que eu peguei a linha vermelha, foi algo sobrenatural, que Deus me trouxe um sentimento no meu coração de quando eu cheguei de Recife, há 38 anos atrás. E eu cheguei de Recife para cá, eu tinha a bermuda que eu estava, uma bermuda numa mochila, e mais um chinelo e uma camiseta. E eu estava andando com o carro e eu estava lembrando, aí comecei a orar em voz alta ao Senhor. Caramba, obrigado, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque quando eu cheguei eu não tinha nada, eu não tinha nem família, eu não tinha expectativa nenhuma. Quantos carros o Senhor já me deu. E eu fui orando. Eu estava indo para Caxias pegar as revistas dos Casados para Sempre. E quando eu fiz a manobra que voltei, o cara me pegou assim do lado, me jogou na parede e foi embora. E eu, Senhor, que foi isso? Desci do carro, apareceu uns policiais, apareceu o pastor Rubens do nada. Pô, carinha, como é que tu tá? Não, tô bem, cara, só tremendo, mas estou bem. Aí daqui a pouco todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho. Eu comecei a conversar com Deus. O Senhor, eu vim falando de lá aqui, que o Senhor tinha me dado tudo isso, que foi o Senhor que me deu. E Deus diz assim, como se a gente está aqui agora conversando: tudo que eu te dei é teu, eu não vou tomar e vou te dar mais. Mas o inimigo, o nosso adversário, ele ouviu a tua conversa comigo, e ele levantou a seta para te matar, porque ele ia te matar, mas eu te livrei. Deus, Ele me livrou, amado. Às vezes a gente vê um acidente, uma situação e acabou com tudo, mas você está vivo. Eu quero te dizer que nada de material é mais importante do que a presença de Deus na tua vida. Tu és espiritual, tu acredita que Deus vai te livrar, tu acredita que Deus te guarda. Tu és espiritual. É entender que as coisas momentâneas vai ficar, amados. Eu vim descendo com o irmão e vim falando com ele, ele falando: cara, saí com meus filhos, isso e aquilo e tal, e pai, e daqui a pouco a mulher: pô, tu gastou muito dinheiro. Cara, ela não entendeu que não foi o dinheiro que foi gasto, foi um momento com a família. Não tem preço que pague a felicidade com a tua família, não tem preço que pague a tua intimidade com Deus, não tem preço que pague. Nada vamos levar, mas vamos deixar saudades alegres para aqueles que ficam, porque vão dizer: caramba, lembra quando o nosso pai se reuniu conosco e comemos e bebemos e rimos. Isso é a graça de Deus. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida, amados. Esse é o maior poder do Evangelho. É quando nós entendemos que a nossa vida diante de Deus, ela tem uma fortuna que não tem preço, ela é incalculável. A naturalidade tem tirado os crentes da igreja, porque agora se levantou um tal de culto prosperidade, aonde os pastores pararam de pregar o Evangelho
e estão pregando prosperidade. E com isso, arranca tudo que você não tem. E arranca até a sua fé, porque te tira da igreja. Mas graças a Deus, o projeto Vida Nova tem palavra e palavra de vida, palavra que transforma o nosso ser. Você, quando aceita Jesus, você entra de um jeito, mas você sai de outro. A sua vida muda, assim como foi na minha e de muitos que aqui estão. É a palavra de Deus que dá substância para o crente. É a palavra de Deus que nos torna um crente espiritual. Quando nós ouvimos muitos pastores dizendo que há prosperidade, se você não for próspero, você já está praticamente condenado. E Jesus diz que dentro de nós flui um rio de água viva. Dentro de nós há o Espírito de Deus. Dentro das nossas vidas há um Espírito que nos traz alegria e esperança. Está tão quente aí fora, mas pergunta para a pessoa: tu quer ir para o inferno? Não quer, mas também não quer nada com Jesus, não quer nada com a presença de Deus. E para finalizar, Geazi, quando recebe essa palavra que sobre ele viria a lepra de Naamã e sobre a sua descendência. Mas diante disso tudo, diante de toda essa desgraça sobre a vida desse homem, teve um ponto positivo, que diante disso tudo, no Rio Jordão, ele dava testemunho de Deus sobre a vida de Eliseu. Dá para entender, amados, que no final de tudo, esse homem, ele se levanta e ele dá testemunho de Eliseu. Ele diz: ora, Eliseu liberou uma palavra para a mulher sulamita, e ela teve um filho, e ele se deitou em cima dele e trouxe a vida. Sabe, amados, o que eu quero dizer para você nessa noite é que se você tem algo interrompido, um pensamento, um sonho, um desejo, faça como Eliseu nessa noite. Coloque a sua mão sobre a mão de Deus. Coloque o seu rosto sobre o rosto de Deus. E profetize sobre a sua vida o seu sonho. E profetize sobre a sua vida a espiritualidade fora do comum. Pode subir, pastor. Busque de Deus aquilo que está impedido dentro do seu próprio coração. Busque de Deus a graça de Deus. Que nessa noite você possa entender que você é espiritual. Que nessa noite você possa entender que você não é um crente natural. Você venceu o calor, você venceu as barreiras, você saiu da sua casa e chegou a este lugar com um propósito. Fale para Deus do seu propósito. Fale para Deus daquilo que te incomoda. E deixe Deus agir sobre a sua vida. Amém, amados. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.